que é importante errar? Por que o erro é essencial no mundo real, no mundo de internet, no mundo literário, no mundo dos jogos? Por que, senhor Salada? Então, por quê? Né? Se a gente falou algumas vezes aqui, não sei se precisa marcar aí, mas para quem quiser, sobre a jornada do herói, a gente teve um papo de mestre exclusivo inteiro só sobre isso, inclusive, né? E se você for observar as etapas da jornada do herói, talvez você tenha uma impressão equivocada de que não existe espaço para falha lá, né? Nenhuma das etapas tem cara de falha, né? O problema é que tem as falhas ali. Porque uma parte considerável das etapas da jornada do herói envolvem aprendizado. E você só aprende errando. Então, para você evoluir, para você melhorar, para você se aprimorar, todas aquelas etapas da jornada do herói em que o personagem tem que crescer de alguma maneira, né, em que ele vai lidar com os testes, em que ele vai atender o chamado, tudo aquilo, ele tem que aprender, ele tem que melhorar. E para ele fazer isso, ele precisa errar. Né? Você só sabe o que dá errado, você só sabe o que dá certo quando você descobre o que dá errado. Né? E isso que a gente falou sobre o MHG, falou que é a base mais fundamental, é justamente porque são as escolhas erradas, são as falhas, são os erros, são os defeitos, são os problemas que criam conflitos. Né? Se um personagem só faz escolha correta, se um personagem consegue fazer tudo que ele quer, tudo que precisa, na hora e no jeito que ele quer desde o começo, você não tem história. Você não tem nada. Você não tem evolução pessoal. Você não tem... Você simplesmente não existe. Né? Não há o que contar. Imagina assim, imagina um amigo seu resolve te contar uma história e fala, cara, hoje eu tive um dia muito doido. O que foi? Cara, eu tava atrasado, fui pegar o ônibus e aí eu consegui. Ah, mas e aí? Não, aí nada. Aí foi isso. Isso não é uma história. É uma bosta. É um fato. Se seu amigo quiser... Se é um amigo... É um fato. Se seu amigo conta histórias desse jeito, evite ouvir as histórias do seu amigo. Então, que ele fala, quer contar histórias, você fala, não quero. Tô bem, obrigado. Preciso ouvir. Entendeu? Ah, peraí, ó. Eu já tava cometendo um erro já, ó. Que era não dar resubscribe aqui no canal, ó. Vamos dar aqui no resubscribe. Pô, por que você tem 40 meses e eu só tenho 36, Bruno? O que tá acontecendo aqui? Porque eu sou especial, cara. É o seu jeitinho ninja, né? É o meu jeitinho ninja. Olha só, o meu não apareceu, o do Salada Salada apareceu. renovou o sub. Já são porque eu sou 36 especial. meses. Então, são esses elementos que vão criar conflito, que vão criar tensão, que vão estabelecer, que vão colocar em jogo alguma coisa. Né? Esse é um aspecto muito importante. Você dificilmente, voltando a pensar nisso, dificilmente alguém que faz escolhas corretas, só escolhas corretas, se coloca em uma situação de dificuldade. Ou corre risco de perder alguma coisa. Ou vai ter algum problema. E se por acaso ele superar esses obstáculos com facilidade, e aí? Cadê a história? Qual é... O que você... Por que você torce para o time que ganha todas? Qual é a graça de fazer isso? A gente já falou, eu falei aqui, porque eu gosto muito de usar essa história como exemplo, do episódio de Twilight Zone. Do cara que é um apostador, que morre, e que aí ele acha que vai pro céu, porque ele chega depois no pós-vida, ele chega num lugar que é um cassino, e ele começa a apostar e ganhar todas as jogadas. E ele fala, bom, eu tô no céu. E aí ele vai ganhando. Uma hora ele fala, eu não tô perdendo, eu não perco mais. E aí o cara descobre que ele não tá no céu, ele tá no inferno. O cara fala, então, é isso. Esse é o seu inferno. E pra ele é um inferno. Por quê? Porque agora ele não tem mais graça, agora ele não tem mais conflito, agora ele não tem mais um risco. Nada, não existe mais risco pra ele. Né? O risco é criado pelo erro. O risco é criado pela escolha errada. O risco é criado pelo equívoco. Sem risco, não há emoção. Sem emoção, não tem história. Então, você pode ter uma história de superação. Né? A gente gosta de ter histórias de superação. A gente gosta de falar de histórias de superação. Só o conceito de história de superação já presume, em algum momento, um conflito em que houve derrota.
Porque senão você não tem nada pra superar. Você tem que ter perdido pra você superar alguma coisa. Todo mundo gosta de falar, a gente gosta de torcer pro underdog, pro cara que tá vindo de baixo pra subir. Esse cara tá embaixo. Algum problema aconteceu, algum equívoco aconteceu, ou dele, ou algo aconteceu pra ele, ou, sei lá, o cara nasceu pobre. Ele tem um obstáculo, ele tem um conflito. E isso é derivado de um erro. Pode ser um erro do sistema, pode ser um erro de qualquer coisa. Pode ser um erro de escolhas pessoais dos pais dele, sei lá. Mas algum erro aconteceu, algo de errado aconteceu, algum problema aconteceu para criar aquela situação que ele tem que superar. Então você só tem algo para vencer se você tiver atrás em alguma coisa. E esse é o ponto crítico para você contar qualquer história. Marcelo, ele falou tudo. Então vou só dar uma pincelada. Quando a gente cria uma história, ele falou de vivenciar, de evoluir, de aprender, de crescer, de diferenciar o fato de uma história, né? Quando a gente cria uma história, quando a gente desenvolve um enredo, quando a gente quer contar alguma coisa, a gente está pensando em provocar emoções. Senão, poxa, o preço do pão aumentou. Nossa, aquela bebida lá custava R$12, agora custa 15. Poxa, isso não tem emoção nenhuma. Isso aí você não tem uma ligação com aquele que está recebendo a informação. A não ser que ele tenha interesse em saber exatamente aquilo, você não tem como gerar um elo, um link, né? Uma conexão com ele. Quem escreve, quem de alguma maneira conta histórias, você precisa de ter uma ligação maior que essa. É uma diferença muito interessante entre... Eu esqueci a palavra agora, mas é fazer algo encantador e fazer algo engajante. Tá? E você tem que contar a história, você tem que desenvolver, você tem que ligar isso daí, porque você não precisa só informar a pessoa. Quando você cria uma história, e quando eu dou aula de storytelling, eu falo muito disso, que é quando você vai contar uma história, para você gerar conexão, você tem que gerar imersão, você tem que gerar empatia, você tem que gerar espelhamento. Fala assim, ó, o cara tava andando apressado porque ia perder o ônibus. Esse é o mais cedo do trabalho. E ele tava correndo, olhando pro relógio e olhando pra rua para ver se o ônibus estava chegando. Quando ele chega no ponto de ônibus, tá garoando. E ele fica lá até o ônibus chegar. Bom, você entendeu. Você provavelmente imaginou a cena. Você consegue montar toda a sequência de ação dele. Você sabe os acontecimentos, você sabe tudo. Mas quando eu chego e falo assim, o sujeito saiu mais cedo do trabalho porque ele estava preocupado. Ele estava andando no chão, ele estava andando olhando pro chão, pensativo. E constantemente olhando pro relógio. Tá com certa pressa. Ele não quer perder o ônibus. Ele custou sair mais cedo do trabalho. Ele olha constantemente para a rua para ver se o ônibus chega. E nesse momento em que ele está perto do ponto e o ônibus não está chegando, mesmo ele sabendo que está dentro do horário e podendo respirar aliviado para isso, ele tem um aperto no peito. Porque ele devia estar no hospital neste momento. A esposa dele já mandou mensagem. O filho dele acabou de nascer. E ele está indo até lá. É um misto de alegria e de tristeza. Tristeza porque ele não pôde acompanhar o parto. Foi um parto inesperado. Um pouco antes. Mas quando o ônibus aponta no final da rua, ele sente a emoção crescer. Porque agora ele vai poder ver o filho dele. Aí você fala assim, poxa, eu contei a mesma sequência de ações. Qual é a diferença? A diferença é que eu joguei em cima desse ato uma condição de emoção. Eu coloquei ali uma carga emotiva. Então, assim, eu tava falando que a história que eu tava gerando aqui, que eu tava falando, ela tem a mesma sequência de ações. Numa, ela estava só com a sequência de fatos. Na outra, eu coloquei elementos de emoção. Mas essa história progride? Essa história não progride. Por quê? Porque ela não tem uma oscilação na energia dessa sequência de ações. Ele está numa ação
Ele executa a ação, você entende como ele está, você cria empatia por ele, mas a história continua linear. O que você faz para que a história gere novas emoções? Você precisa de novos contextos. E esses contextos novos, eles dependem de algumas fontes. Dentre as fontes, você pode colocar situações aleatórias, situações inesperadas e as próprias ações dos personagens. Então, quando eu faço essa firula toda aqui para falar que, em vez de eu ficar simplesmente descrevendo ações e fazendo com que o próprio sistema que está em volta dele, o cenário, toda essa ambientação que está ali, provoque as dificuldades para ele, uma simples decisão errada pode desencadear uma sequência de ações subsequentes, uma sequência de emoções, uma sequência de engajamento que vai ser uma tarefa, um exercício mental para quem está criando a história, de desenvolver novidades e um espelhamento e empatia para quem está assistindo, lendo aquela história. Porque você também se espelha no comportamento do personagem. Então, se o cara tá indo, ele foi pro ponto errado, ele pegou o ônibus errado. Pegar o ônibus errado, já vai falar assim, putz, mas o cara tava indo ver o filho dele. Nossa, e agora o que vai acontecer? Dali para frente ele vai ter uma nova sequência de ações que vão ilustrar novas dificuldades, exigir novos desenvolvimentos, novas decisões, novas atitudes e colocar novos rumos. Então, quando a gente fala que o erro é importante, é porque o erro é um divisor. O erro é um divisor na história. Você tem um caminho sendo trilhado. Você tem uma decisão, um acontecimento, uma situação que você precisa que ela aconteça. Quando a pessoa vai selecionar o que fazer, ela automaticamente cria dois caminhos no mínimo. Um caminho se ela acerta e um caminho se ela erra. E para a história, o caminho mais emocionante é quando ela erra, na maioria das vezes. Eu falo sobre improviso algumas vezes, acho que eu já falei aqui antes, porque existem muitos pontos de contato entre o teatro, a comédia de improviso, por exemplo, e o RPG. Tanto é que a gente tem muita gente que é ator de improviso que se torna jogador de RPG, enfim, streamer, etc. Né? E aí tem um dos pontos específicos que é muito recomendado, que eu acho muito recomendado você usar no RPG quando você está narrando, principalmente, que tem do improviso, que vem do improviso, é o sim-e. Né? O que é o sim-e? Qual que é a ideia? É de que você, quando está fazendo uma cena, se alguém fala para você, então agora alguém vira para você e fala, a gente está numa nave espacial. Ou então a pessoa começa a agir como se a gente estivesse numa nave espacial. Não é porque você não tem nenhuma ideia de como agir numa nave espacial que você vai virar para a pessoa e falar, não, a gente não tá não, a gente tá num ônibus. Não. Você vai mancar. Se a pessoa falou, se a pessoa vira para você, capitão, temos um problema na nave. Você agora é o capitão. E vocês têm um problema na nave. É sim, então assim, pois não, tenente, qual é o problema? E segue a vida. Quando você tá quando você tá narrando RPG, você também quer isso. Claro, você tem restrições mecânicas, né? Se você tá jogando um sistema mecânico que tem partes relevantes, o cara vai virar e falar assim, não, então agora eu vou fazer isso aqui que o meu personagem seria incapaz de fazer mecanicamente. Você pode falar, não, pera, calma, vamos repensar isso aí, vamos ver isso de novo. Porque, novamente, essa não é um teatro, é um jogo. No teatro não existem regras como no jogo. No jogo, você tem que seguir as regras do jogo também. Mas, em termos narrativos, muitas vezes, é sim. O cara fala, então, eu vou fazer tal coisa. Os seus jogadores estão o tempo inteiro fazendo sim para você. Você tá propondo para eles que existe uma situação e eles estão reagindo àquilo. A diferença é que você tem, às vezes, o poder de falar não e você não quer falar não, você quer que a história flua. E aí, por que eu tô falando isso? Porque uma das coisas que o improviso mais faz e mais ensina é abraçar o erro. Né? Se você errou, se você foi falar, sei lá, você queria fazer um personagem com um sotaque e fez com outro, você não vai parar e corrigir o sotaque. Agora aquele personagem tem aquele sotaque que você fez errado. Segue sua vida. Vai embora.
E eu acho que esse é um ponto do RPG que você tem que aprender. Se algo aconteceu de errado, não tem retcon, não tem para e volta, não tem, peraí, vamos ver isso aqui de novo. Errou, abraça o erro e vai embora. Segue com o erro. Esse é um ponto muito importante. Porque senão, se você fala, não, isso aqui tá errado, a gente vai voltar e tudo mais, você quebra o fluxo da narrativa. Né? Os caminhos, o Vermelho falou, esses caminhos que você cria, é quase como se você estivesse olhando qual é o caminho, falando, não quero seguir esse caminho porque eu acho ele difícil, chato, desagradável, não sei o quê, quero voltar até a encruzilhada e seguir outro caminho. Não dá para fazer isso. No storytelling, a menos que você esteja deliberadamente criando uma história em que isso seja possível, você não quer fazer isso. Você vai quebrar o fluxo, você vai quebrar a construção de personagem e você vai perder uma oportunidade incrível de construir alguma coisa nova. É muito, muito fácil contar a história a partir de acerto. É muito fácil. Só não tem graça. Contar a história a partir de acerto, contar a história a partir do que era previsto e aconteceu, não tem graça. É divertido quando algo dá errado. Existe um motivo pelo qual todo mundo gosta de ver um suspense. É o plot twist. É a surpresa. É a quebra de expectativa. Quando tem uma quebra de expectativa, quando chega no final do filme, da série de mistério, e o assassino não era o que você previu, é muito melhor. Você errou a previsão. É muito melhor. Você foi induzido ao erro. É muito melhor. Nós vamos falar de algumas coisas nesse sentido mais tarde. Eu só vou complementar sobre a maneira de criar histórias que alguns escritores usam. Quando você pega as obras de Tolkien e vai comparar com o R. Martin com Game of Thrones, você olha claramente uma diferença gigantesca no estilo da história. Não estou falando do jeito de escrever, porque é lógico, cada escritor tem o seu jeito. Mas você vê um jeito específico para cada um. Quando você pega o Tolkien, antes de lançar o livro, ele fez 10 livros explicando coisas que iam aparecer nos livros que ele ia escrever. Tudo ali é milimetricamente programado. Tudo ali é colocado na ordem, na sequência que foi previamente planejada, fazendo com que tudo aquilo passasse uma mensagem, um contexto, as emoções escolhidas, com todas as representações filosóficas que ele queria, com todas as metáforas, porque quem não sabe, o Senhor dos Anéis tem muita metáfora ali, tem muita relação entre pais e filhos, entre guerra, que estava acontecendo na Segunda Guerra, Primeira Guerra, com muita coisa de cristianismo metida ali no meio. Tem muita simbologia ali colocada lá, e isso ele planejou meticulosamente. Quando você pega o Martin, que é o Game of Thrones, ele escreve de um jeito diferente. Ele escreve mais ou menos do jeito que eu narro, do jeito que eu escrevo. Que é assim, olha, eu tenho isso. Nessa situação, essas pessoas fariam isso. Mas essa pessoa tem essa característica. Então, por mais que seja lógico isso acontecer, ela faria tal coisa. E aí a história ela vai sendo jogada para frente à medida que as decisões estão sendo tomadas pelos personagens. Ele se coloca no lugar do personagem, qual é a decisão que ele teria, e aí a história vai progredindo. Por isso que é aquela coisa gigantescamente bagunçada e que todo mundo fica louco para saber o que está acontecendo. Porque, ao contrário do Senhor dos Anéis, onde a história é grandiosa e fantástica, o Game of Thrones, a história é grandiosa, mas você se liga nas pessoas. Você se liga nas pequenas decisões e acontecimentos que vão se aglomerar para os grandes acontecimentos. Então, o J.R.R. Martin, ele se apoia completamente nos erros dos seus personagens para criar suas intrigas e a evolução da sua história. É um bom exemplo para você atentar nisso daí. JJ James. Eu não vou falar. Eu não vou avançar muito mais porque. É igual eu, senão eu falo demais também. Não, porque senão. Inclusive porque você já entrou no meu tema. E você entrou no meu, estou me vingando. Porque o dele eu sei, ele não sabe os meus.
Ué, Eu aí. coloquei na Então, planilha. o meu foi acidental, caralho. Eu também, ué. Se não fosse através do seu acidente, eu não teria falado do seu.